Lucas 9, a partir do versículo 23. Amém? Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 9, verso 23, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém. Aleluia. Você pode se assentar? Em nome de Jesus. Obrigado, minha amada. Louvado seja Deus. Quero compartilhar uma palavra que o Senhor tem ardido no meu coração essa semana, ao meditar em Lucas, no final da última semana, no capítulo 9, porque é assim, irmãos, eu sou um camarada que, quando eu vejo alguns textos na palavra, e eles começam a arder no meu coração, eu primeiro, eu deixo que aquilo lave em mim, me trate, mas quando eu vejo que o Senhor fala alguns detalhes, algumas coisas a mais, assim, eu percebo a vontade dele de compartilhar com os irmãos. E como tem sido ultimamente, 99% das palavras que eu tenho ministrado são com base na meditação do dia a dia. E ao meditar nesse texto, o Senhor começou a falar algumas coisas importantes comigo a respeito da refulgente glória da vinda de Cristo. Eu imagino que os irmãos compreendam, entendam, enxerguem, como a pastora Fabiana, algo que ela citou durante a oração, de que as coisas que têm acontecido, elas têm apontado para a volta do nosso Senhor, cumprimento da nossa palavra. E ao nós olharmos isso, ao nós observarmos isso, nós devemos nos alegrar em saber que a palavra de Deus é a verdade. É algo que precisa, no nosso coração, confirmar que a palavra de Deus é a verdade. São tempos difíceis com esses sinais. São coisas que o nosso olhar humano, numa perspectiva humana, nós até nos surpreendemos. São coisas que, para nós, elas geram um certo impacto. Nós vemos a tragédia como, por exemplo, em Petrópolis, a tragédia gera algo assim, nós de ficarmos perplexos, de observarmos como as vidas se perderam, de como as imagens dos ônibus, por exemplo, né, vocês se lembram, como em determinado morro, eu falo morro por conta de ser um elevado mesmo, as casas caindo, aquele clarão que se abriu, você saber que pessoas se perderam a sua vida, porque os familiares ou as próprias pessoas buscaram recolher seus bens e não salvar a sua vida. É algo que nos causa perplexidade. Nós olhamos para a Ucrânia, por exemplo, e algumas cenas que nós vimos, que não necessariamente são a verdade, né, mas tem sido exibido, nos causa perplexidade vermos pelo menos algumas cenas. A cena de um pai deixando seus filhos na estação de trem, porque ele não poderia sair do país, mas permanecer no país para defender a família. Isso gera em nós uma comoção, gera em nós um impacto. Nosso coração, nós somos humanos. Se as coisas acontecem e a gente não sente nada, irmãos, cadê a nossa humanidade? Só que, apesar de tudo isso, de geopolítica agitada,
caos social, muitos e graves enganos, tantos enganos de um lado e de outro, mentira comendo solta por aí, o avanço enorme da ciência, as catástrofes, a depravação da nossa sociedade, irmãos. Que sociedade é essa? Que nós vemos, por exemplo, o pastor Sandro comentava ontem lá em São Gonçalo sobre o áudio que vazou, né? O que um amigo vazou do Arthur Duval, né? E é algo que ele expressou que é assim nojento, asqueroso, mas na realidade é algo que muitos falam também. Ele não é o único. Isso está na sociedade, uma sociedade depravada, a nossa. O aumento disparado da iniquidade é terrível. O desprezo aos valores tradicionais, a extrema polarização. Agora, a nova polarização é Rússia versus Ucrânia. Aqueles que são defensores do Zelensky e outros que são defensores do Putin. Já tem polarização de tudo. Já tinha por causa de clube de futebol. Já tinha por causa de ideologia política, partido político, por causa de cor, de raça, de condição social, de tanta coisa. Aí veio a pandemia, a polarização de cuida de determinada forma ou de outra, recebe a vacina ou não, tem que ter o passaporte ou não, polarização de tudo. E agora a polarização até por conta da guerra. Coisa assim espantosa que nós vemos. Os projetos de unificação no mundo que têm mostrado que de verdade está sendo construído. Nós vamos chegar a algo que vai unir o governo mundial com o cumprimento da palavra. Nós vemos o amontoado de falsos mestres e profetas, e o pastor de vocês é alguém que está sempre batendo contra isso, combatendo as heresias, combatendo os falsos profetas, os falsos mestres. E como a gota d'água, irmãos, nós precisamos olhar para dentro do nosso coração, porque a igreja dos nossos dias é uma igreja que está mundanizada. E aí, não é questão de olhar para o outro, é questão de olhar para dentro, cada um de si. Cada um de nós olhar para o seu coração e ver se a forma como tem vivido é como um verdadeiro cristão deveria viver. E muitas vezes não tem sido, amados. Só que, assim como num parto, as irmãs que já tiveram seus filhos, sentiram as dores de parto, sabem de que conforme o parto se aproxima, as contrações elas vão ficando a quantidade maior, no intervalo de tempo menor e mais intensas. Da mesma forma tem sido tudo isso. Quando nós olhamos no horizonte, irmãos, nós vemos no mundo, na sociedade, dias difíceis. Porém, mas, contudo, todavia, nós podemos descansar o nosso coração. Descansar, irmãos, descansar. Descansar mesmo, em plena confiança, com júbilo, nós declararmos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se o que o mundo apresenta tem gerado comoção, irmãos, nós olharmos para a palavra de Deus e enxergarmos que o cumprimento das profecias que apontam para o retorno do Senhor, isso precisa gerar a maior comoção dentro do nosso coração. A nossa vida, como aqueles que foram resgatados, lavados pelo sangue de Jesus, aqueles que entronizam o Senhor no seu coração, aqueles que clamam ao Senhor quando erram, para que o Senhor purifique a nossa vida, aqueles que clamam que o Senhor crie em nós um coração puro e renove em nós um espírito inabalável, é o mesmo coração de alguém que ama a vinda do Senhor. O que está aí fora comove, mas a vinda do Senhor precisa arder em mim e em você. É nós sabermos que aquele que nos amou com grande amor, aquele que se entregou por nós até o fim, é esse mesmo que vem buscar a sua noiva, é esse mesmo que vem resgatar a mim e a você, se nós estivermos nele até o fim. Isso precisa ser motivo de alegria. Tudo isso, irmãos, é prenúncio da refulgente glória da volta de Cristo, para sempre nós estarmos com o nosso noivo. E eu me lembrava
Quando eu escrevia algumas informações para essa mensagem, eu me lembrava de uma canção que eu creio que você vai se lembrar também. E eu não sou cantor, mas quero ler aqui para vocês a letra, você vai se lembrar. Ó Pai, eu quero tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Ele não vem aleatoriamente, irmãos, ele vem te encontrar. Ele vem me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego, agora posso ver. Antes, o diabo cegava o nosso entendimento para o Evangelho. Antes, nós não entendíamos que Jesus morreu para nos resgatar, para que para sempre nós estejamos com Ele. Antes, nós éramos cegos, mas agora, o Senhor Deus Todo-Poderoso, mesmo que disse haja luz, é aquele que ilumina a luz do Evangelho, que raia a luz do Evangelho no meu e no teu coração. E essa alegria precisa nos inundar de que agora nós podemos ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu quero tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. A pausa, irmãos. Que som que vai abrir o encontro triunfal quando a última trombeta soar, irmãos. Quando a última trombeta soar. Continuando. Me perdi. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. Sabe aquela saudade que nós sentimos daquele que partiu, não está mais conosco, mas morreu no Senhor? Estaremos juntos na eternidade. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Nós precisamos, como essa canção expressa, desejarmos a volta do nosso Senhor. A volta de Cristo, ela será como prometida. Atos capítulo 1, versos 9 a 11. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu o vistes ir. É promessa de Deus. A volta de Cristo será com justa retribuição. Porque o Filho, Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. A volta de Cristo, ela será redentora para os salvos. Mateus 24, 30 a 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, o som que vai abrir o encontro triunfal, irmãos, é isso aqui. Os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos de uma
à outra extremidade dos céus. A volta de Cristo, ela será condenadora para os incrédulos. Segundo aos Tessalonicenses 1, versos 7 a 10. E a vós, que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. E é por isso, queridos, que nós precisamos nos apressar na evangelização. Seja organizados como igreja, seja no nosso dia a dia. Nós precisamos a todo tempo nos preocuparmos e anunciarmos as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Deus, Ele quer salvar a todos. Deus enviou Jesus para redimir a todos dos seus pecados. Mas o alcance dessa salvação é apenas aquele que crê no Senhor Jesus. E nós precisamos nos apressar em anunciar, porque contra esses que não obedecem ao Evangelho, o Senhor Jesus, que para nós virá produzindo grande alegria, para eles será um motivo de condenação. A volta do Senhor Jesus, ela será vista por todos. Apocalipse 1, 5 a 7. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. A volta do Senhor Jesus, ela será com grande poder e glória. Marcos 13, 26. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Ou seja, em uma refulgente glória. Verso 26, Lucas 9. Acompanhe comigo, por favor. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e do Pai, na do Pai, e dos santos anjos. Espera aí. Por que Jesus, e não apenas aqui em Lucas, Jesus ele faz questão de registrar que os que ele virá na glória do Pai, na sua própria glória e na dos anjos. Não bastava ser só na própria glória do Senhor, na glória do Pai, na sua glória e na glória dos anjos. Me lembro de Apocalipse 1, 12 a 18, se você puder abrir. Apocalipse 1, 12 a 18. João tem a visão do Cristo glorioso. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo,
e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse Jesus, o mesmo Jesus que João contemplou sendo morto no espetáculo da cruz. João ali, diante da cruz do Senhor, ele viu o Senhor Jesus morrendo. O mesmo João que viu o seu Senhor, aquele sobre quem ele repousava, reclinava a cabeça, o mesmo Senhor Jesus morto naquela cruz. O mesmo João que contemplou a esse Jesus morto, é o mesmo João que viu esse mesmo Jesus ressurreto. É o mesmo João que viu esse Jesus subir aos céus com a promessa que ele derramaria do Espírito Santo e que retornaria. E esse mesmo João que um dia viu Jesus morto, o viu ressuscitado e o viu subindo aos céus, é o mesmo João que contemplou a glória do Senhor Jesus, o Senhor Jesus na sua refulgente glória. Eu aprendo que o texto continua falando em Apocalipse 1, Jesus explicando sobre o mistério ali dos castiçais das estrelas. Nós vemos que a igreja, conforme o texto nos diz, ela está nas mãos do Senhor. O Senhor está no meio da sua igreja. E aqueles que a conduzem estão em suas mãos. Eu vejo que os mesmos que contemplam a obra redentora do Senhor Jesus, os mesmos que contemplam que Jesus morreu para nos salvar, para nos resgatar, e que perseveram nisso, são os mesmos que contemplarão o Senhor Jesus em toda a sua glória, em todo o esplendor da sua glória. O Jesus glorioso não é aquele que não tem o controle da minha e da tua vida, mas é aquele que anda no meio da sua igreja. Não é aquele que a nossa vida está jogada ao léu. Não, irmãos, não é isso que o texto diz. O texto mostra Jesus andando no meio da sua igreja e os seus anjos nas suas mãos. Eu enxergo nisso que o Cristo glorioso, o Senhor que voltará em refulgente glória, é aquele que tem a minha e a sua vida na palma das suas mãos, é aquele que está atento ao que está acontecendo na minha vida e na sua vida, é aquele que sabe todas as coisas que comigo e você acontecem. Nós não estamos ao léu, nós não estamos em direção, mas a nossa vida está no controle do Senhor Jesus. Mas eu vejo também o texto Lucas 9, nos fala da glória do Pai. Apocalipse ainda, capítulo 4, vá comigo, por favor. Jesus. Apocalipse 4, verso 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o que estava ao redor do trono, irmãos? O arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre suas cabeças coroas de ouro.
E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Eu quero chamar a atenção além da glória de um trono, com pedras, com esplendor de pedras preciosas, com esplendor, por exemplo, de jaspe, da sardônica, com esplendor, além de saírem relâmpagos, trovões e vozes diante do trono, ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Imagina a cena. Mas nesse mesmo trono tinha o arco celeste. A glória do trono de Deus tem o arco celeste. E o que é o arco celeste? É o mesmo arco que Deus trouxe à terra como símbolo de aliança dele com a humanidade. Eu aprendo observando o texto que nos mostra sobre a glória do Pai, que esse Pai é aquele que estabeleceu uma nova aliança comigo e com você. É aquele que, por meio do sacrifício de Jesus, ele estabeleceu lá, depois do dilúvio, estabeleceu com Noé a aliança de que não destruiria mais a humanidade. Mas é o mesmo Deus que estabeleceu comigo e com você uma aliança, conforme os profetas nos mostram, que nós andaríamos segundo a sua vontade e que dentro de nós ele colocaria o seu Espírito. É o mesmo Deus que, por meio do sangue vertido na cruz do Calvário, estabeleceu uma nova aliança entre você e Ele, entre eu e Ele. Ele é um Deus de aliança, um Deus que tem compromisso comigo, com você. Esse mesmo Deus glorioso, esse mesmo Deus cujo trono, do trono saem vozes, relâmpagos, os 7 Espíritos de Deus ali ardendo como fogo, jaspe, sardônica, é o mesmo trono glorioso, onde está o arco celeste, nos lembrando da aliança de Deus comigo e com você. É nessa glória que Jesus vem. Jesus vem na sua própria glória, daquele que tem a sua igreja nas suas mãos. Jesus vem na glória do Pai, daquele que estabeleceu uma aliança comigo e com você. Mas o texto nos diz, Lucas 9, verso 26, na parte final: quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Eu me lembro de Lucas 2, Lucas capítulo 2, a partir do verso 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Na verdade, a glória dos anjos, eu vejo que não é uma glória própria deles. Mas eles, por serem seres ministradores de Deus, eles resplandecem da glória de Deus. O texto diz aqui que quando o anjo aparece, ele aparece na glória do Senhor. Então, eles resplandecem a glória do Senhor, ou seja, os anjos comunicam essa glória do Senhor. E essa glória do Senhor nos diz o seguinte, nós lemos, verso 14, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Eu enxergo nisso aqui Jesus vindo na glória dos anjos, que na verdade eu entendo na palavra que a própria
na verdade, a comunicação da glória do Senhor. Eu vejo a paz na terra. Jesus virá como aquele que antes veio primeiro para trazer a paz à terra. Em que sentido? Trazendo reconciliação entre Deus e os homens, sendo o perfeito mediador entre Deus e os homens. O próprio Deus estava ali naquela cruz, reconciliando-se comigo e com você, por meio do sacrifício de Jesus. Essa é a paz na terra. Antes éramos inimigos de Deus, mas também a boa vontade para com os homens, porque na verdade foi pelo grande amor de Deus. Não é por nada que Jesus tivesse interesse em mim e em você. Não há nada que você e eu pudéssemos oferecer para que Jesus pudesse se entregar por nós. Mas Romanos, no capítulo 5, nos diz que o amor de Deus está provado em que Cristo Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Não era quando você dava glória a Deus que Jesus te salvou. Jesus morreu naquela cruz quando você e eu ainda éramos pecadores. Essa é a boa vontade de Deus. E é por isso que é glória a Deus nas alturas. Nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Isso é dom de Deus. Dom de Deus. Não tem mérito algum em mim e você. Nós não podemos nos gloriar, mas a glória toda é de Deus. É nessa glória que eu vejo que Jesus vem. Com esse olhar, você e eu precisamos fazer alguma coisa. Versículo 23 de Lucas 9. Ainda bem que o pastor Samuel falou comigo que quinta-feira a pregação é de 1 hora, né? Brincando, tá, pastor? Nosso Espírito Santo está controlando tudo. Versículo 23. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, ele associa a vinda dele, o retorno dele, como a maneira, associa com a maneira com que você e eu devemos segui-lo. Jesus, ele associa a sua vinda com a maneira com que você e eu devemos segui-lo. Por quê, irmãos? Jesus falou isso à toa? Não foi à toa. Só desfrutará da sua refulgente glória, sendo resgatado por ele como noiva de Cristo, todo aquele que até o fim for um verdadeiro discípulo de Cristo. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim. Eu enxergo 7 aspectos nesse texto, e o primeiro deles na parte A do versículo 23. Se alguém quer vir após mim. É necessário ter vontade de seguir a Jesus. Você não pode ter entregue a sua vida a Jesus, ou dito que entregou a sua vida a Jesus, porque você queria ser liberto, talvez, de algo que você sentia escravizado, algum vício. Muitos fazem isso inicialmente. E até se você fez isso porque você estava querendo um alívio, um escape por aquilo que te aprisionava, hoje você precisa compreender que você não pode seguir a Jesus porque você quer ser liberto, mas por amor, por entender que foi Ele que morreu para que você tivesse vida eterna. É necessário ter vontade. Você não pode seguir a Jesus com o interesse de que Ele cuide da sua família, da sua casa, do seu casamento, da sua saúde, do seu trabalho, do seu emprego, do seu emocional. Mas nós precisamos seguir Jesus com vontade de segui-lo, com aqueles que não se sentem obrigados. Se eu não seguir Jesus, minha vida não muda, né? Então eu vou seguir Jesus. Não, irmãos, nós não podemos fazer isso, mas nós precisamos seguir ao Senhor Jesus por vontade. É espontâneo. É porque nós queremos estar para sempre com aquele que nos amou primeiro.
É porque nós queremos estar para sempre com aquele que entregou a sua vida para que nós não perecêssemos. É porque nós queremos estar para sempre com aquele que comprou a nossa briga. É vontade. E aí, se é por vontade, você não pode vir para o culto de cara amarrada. Você não pode ir para a tua vida de oração reclamando de que você está perdendo tempo na oração e a vida está passando. Tem tanta coisa para fazer. Você não pode ir para a tua leitura bíblica. Tem que ler, né, pastor? Você não ficar falando que tem que ler a Bíblia, né? Eu vou ler a Bíblia. Não, irmãos. É com vontade. É com vontade. Imagina você tá o dia inteiro, saiu apressado de casa, não conseguiu tomar café da manhã. A hora correu, você não conseguiu almoçar. Você não conseguiu fazer nenhum lanchinho. Você beliscou, de repente, um pouquinho de um biscoito que alguém passou e te deu. Quando chega a noite, geralmente, tirando exceções, você está faminto, com muita vontade de comer alguma coisa. Em relação a Deus, qual é a nossa vontade de Deus? Qual é a nossa fome de Deus? De jejuar, por exemplo? O quanto está a nossa fome do Senhor, a nossa vontade? O verdadeiro discípulo de Cristo, ele tem vontade. Ele quer ir após Jesus, ele quer seguir Jesus, ele deseja isso, ele não é obrigado. Segundo aspecto, na parte B do mesmo versículo 23, negue-se a si mesmo. Seguir a Jesus é renúncia. Mas fulano pisou no meu calo e eu vou revidar. Renuncia o teu ego. Abre mão da vontade. Mas eu não estava errado na situação, foi fulano que fez, eu estou certo. E daí, querido, abre mão. O mais importa é nós permanecermos seguindo a Jesus do que nós termos a verdade daquilo. Ter a certeza, não fui eu que eu estou certo, deixa para lá. Abre mão, renuncie, não brigue. Seja um verdadeiro discípulo de Cristo. Renuncie. Mas tem algumas coisas que eu percebo na minha vida, que essas coisas elas têm me mantido não tão perto de Jesus o quanto eu gostaria. E eu vejo que ainda vou levando um pouquinho essas coisas, eu vou seguindo, ainda vivendo isso, porque dá para ir levando, Jesus releva, Jesus perdoa. Agora, se você tem consciência que isso está te afastando de Jesus, por que você não renuncia logo? Por que eu não renuncio logo? Se nós entendemos que isso está nos afastando do Senhor. Terceiro aspecto que eu enxergo nesses versículos, ainda no versículo 23, vou chamar de parte C, entrega, quando o texto diz, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz simbolizava você estar disposto a carregar aquele instrumento no qual você sofreria a pior morte, a morte de cruz. É estar disposta a entregar-se, a entregar a sua vida por Cristo. Não necessariamente, literalmente como um Marte, mas entregar o seu viver ao Senhor Jesus Cristo. Será que nós entregamos o nosso coração de verdade a Jesus? Será que Jesus é aquele que governa no nosso coração? Nós cantamos há pouco no louvor. Para que Jesus fosse entronizado. Ele tem governado o nosso coração, nós nos entregamos por completo a Ele. Quarta verdade, versículo 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Nós precisamos amar a Jesus. Nós precisamos amá-lo de todo o coração, alma, entendimento e forças. Um amor por completo, um amor sem reservas. Um amor que não é interesseiro, mas um amor que reconhece que Ele nos amou primeiro. O amor como daquela mulher pecadora, que reconhecendo a grandiosidade do perdão que ela viveu de Jesus,
ela demonstrou o seu amor com aquelas atitudes, beijando os pés do Senhor, lançando-se aos pés do Senhor, ungindo os pés do Senhor. Nós precisamos amar ao Senhor sem reservas. Quinto aspecto, versículo 25. Porque que aproveita o homem granjear ou ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Eu vejo aqui o foco na eternidade, queridos. O texto, logo em seguida, o versículo 26, Jesus fala da sua vinda. Mas aqui no versículo 25, Jesus não falou que é para nós sairmos desse mundo e não buscarmos cuidar da nossa vida. A única coisa que ele falou aqui é aquele que procura ganhar o mundo todo, mas perdendo-se ou se prejudicando. Ele não está nos proibindo de nós aqui cuidarmos da nossa vida, de nós trabalharmos, de nós estudarmos, de nós buscarmos crescer na vida. Jesus não está nos proibindo, irmãos. A única ressalva que ele está fazendo é do que aproveita aquele que ganha o mundo, ou seja, aquele que prioriza se lançar no mundo, nas coisas, não se lançar no mundo para pecar, mas se lançar naquilo que é de comum do mundo, ilícito para a sua vida, mas ele se perder no final, e não é só se perder, irmãos. Jesus não falou só se perder, ele falou prejudicando-se. Por quê? Irmãos, eu vejo isso, é maravilhoso. É claro, se a pessoa rejeitar a Jesus e só buscar as coisas do cotidiano comum, essa pessoa no final vai se perder. Ela vai se afastar de Jesus e vai se perder. Mas Jesus acrescenta, e prejudicando-se. Por quê? Porque você e eu não somos plenos com as coisas do mundo. Se o nosso coração estiver nas coisas do mundo, buscando ganhar o mundo todo, nós vamos nos prejudicar. O que é se prejudicar? É você não estar por inteiro. Nós apenas somos inteiros quando nós estamos em Cristo Jesus. Quando o nosso foco é a eternidade. Sexto aspecto, penúltimo. A ousadia, no verso 26, na parte A. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Queridos, nós não podemos negar a nossa fé em Jesus, nós precisamos perseverar no Senhor. Nós precisamos perseverar em demonstrar às pessoas que Jesus e os seus ensinamentos de verdade são a verdade na nossa vida, são o que norteiam a nossa vida. Nós, muitas vezes, nos envergonhamos de Jesus e das suas palavras, quando Jesus, nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Por exemplo, as palavras de Jesus não nos dizem que nós devemos perdoar? Sim. Quando nós não perdoamos, nós estamos nos envergonhando das palavras de Jesus. Quando Jesus nos manda nós cuidarmos do próximo e nós não cuidamos, desprezamos o próximo, nós estamos nos envergonhando das palavras de Jesus. E tantos outros ensinamentos que nós podemos extrair. E, em último, na parte B do mesmo versículo 26, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Ou seja, nós precisamos manter uma grande expectativa pela volta do Senhor, para que nós para sempre estejamos com Ele. Concluindo, não resista à contínua boa obra do Espírito Santo no meu e no teu coração até aquele grande dia, Filipenses 1, versículo 6, com uma visão correta da volta do Senhor, dessa refulgente glória, com o nosso coração chacoalhando de expectativa, amando a vinda do Senhor, nós precisamos viver aqui como verdadeiros discípulos de Cristo, atentos aos sinais, não temendo o anticristo, os acontecimentos, mas buscando o refúgio no Senhor Jesus, correspondendo à expectativa do Senhor de nós vivermos aqui para a glória de Deus, correspondendo à expectativa de nós amarmos ao próximo, de nós nos santificarmos, de nós evangelizarmos, de nós sermos humildes, mansos, correspondendo a essa expectativa e seguindo a vida. Jesus não falou para nós cruzarmos os braços e não seguirmos a vida. Ele só fez a ressalva
para termos o cuidado de não querermos ganhar o mundo, só isso. Mas seguir a vida em Cristo, amando a vinda do Senhor. O Espírito Santo nos move a um correto posicionamento em Cristo, num viver para a glória de Deus, enquanto nós aguardamos a refulgente glória do Senhor. Enquanto nós contemplamos o Senhor vindo buscar a mim e a você. Em nome de Jesus. Quero orar com você. Pai, te dou graças pela tua palavra. Que o nosso coração